Olá, eu sou Cássia Sgarbi. E eu sou Juliana Garrido e esse é o podcast da Abracro. Podcast Abracro, mais ciência para seus ouvidos. E o tema de hoje é Pesquisa Clínica LGPD. E convidamos hoje Ângela Kung e Ana Lusa Bolívar para conversar um pouco mais sobre esse assunto. Vou pedir para a Ana Lusa começar se apresentando e contando um pouquinho da sua história com pesquisa clínica. Bom, pessoal, estou muito feliz de estar aqui, muito emocionada. Primeiro, pelo convite, agradeço o convite da Abracro, né? E a emoção de poder estar numa bancada com Ângela Kung. E vocês não estão imaginando, ela é a minha rainha, a minha referência. Eu negociava contrato com o centro e Ângela Kung já ditava preceitos de direito da pesquisa clínica. Muito bom, uma dupla. A gente ficou muito honrado quando a gente conseguiu colocar vocês duas aqui junto com a gente, porque realmente as duas são... Não tinha como a gente falar desse assunto sem falar como vocês, não é? Legal. Ângela, conta um pouquinho pra gente sobre você e também sobre a sua história com a pesquisa clínica. Tá ótimo. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu sou Ângela Kung, sou a sócia da prática de Life Science e Healthcare do escritório Pinheiro Neto Advogados, que é uma prática voltada para o regulatório de saúde humana, saúde animal e saúde pública. Então, meu primeiro contato com pesquisa clínica foi há muitos anos. Por conta do trabalho, eu recebi uma pergunta, assim, um contrato de pesquisa clínica perguntando o que podia e o que não podia. Eu não fazia ideia, e aquelas partes do contrato, era patrocinador, uns termos que eu não conhecia. E a partir daí eu comecei a estudar muito esse tema e me apaixonei por ele. E acabei me intensificando nesse tema quando eu fui fazer o curso de pós-graduação do CPDISA, curso maravilhoso. E o artigo que eu escrevi no final da conclusão desse curso foi o acesso pós-pesquisa. E na época era um tema que era pouco discutido, né? E quando eu falava, olha, eu estou escrevendo sobre isso, mas as pessoas, mas o acesso pós-pesquisa não é certo? Eu falei, sim, é certo, é ético, mas tem que ter limites. Então, de lá para cá, eu acho que eu já estou a chata do pós-pesquisa, né? Que eu só falo isso. A famosa. Exato. Mas eu também queria só comentar aqui, agradecendo o convite para estar aqui nesse podcast. Como eu falei, foi uma honra quando o Fernando me fez o convite. Ele falou, você gostaria de participar? Eu falei, claro, eu participo. Com a Ana Lusa. Eu falei, mas o que eu vou fazer? É a mesma coisa. Você não vai precisar de mim lá, o que eu vou fazer? Você quer que eu faça perguntas para ela? Vai ser um maior prazer. Então, só para dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente com a Ana Lusa, que é uma pessoa que eu admiro, assim, sempre admirei, sempre está fazendo coisas incríveis e agregando todo mundo para participar, que eu acho que é uma grande característica dela. A gente que agradece as duas por estarem aqui. Eu aterrisei na pesquisa clínica, né? Em 2009, eu trabalhava no escritório da advocacia, mas a minha mãe é uruguaia, então a minha primeira língua é espanhol. E também sempre falei inglês. E aí uma amiga, a Maria Carla, oi, MC... alguém precisava de um site contract lead numa CRO. E ela, Ana, olha, você quer trabalhar com pesquisa clínica? Claro, eu só preciso perfil inglês, espanhol e conhecer contrato. Tá bom. Aí foi assim que eu aterrisei em 2009 na pesquisa. Muito bom. Acho que nunca saí. Não, e incrível, né, Ju? Assim, todas as pessoas que a gente tem trazido para bater o papo com a gente são pessoas que aterrizaram na pesquisa sem a menor ideia do que poderia ser, ou do que se ia ficar ou se não ia ficar, mas que acabaram ficando e são pessoas que hoje trabalham e que, assim, têm uma super participação na área, né? Muito legal vocês estarem aqui. Tem toda a razão, e sempre no finalzinho, quando eles falam, não, quando eu tenho receita, a gente fala sobre essa paixão, que é uma área realmente, o que acontece, né? Muito apaixonante, né? Quando a gente descobre o que é um segmento muito particular, a gente é meio bairrista nesse negócio, né? A gente gosta, não larga, quer descobrir mais, quer levar esse assunto aí para todo mundo ficar sabendo a respeito. É que é um assunto que tem um
propósito muito claro e muito visível e muito imediato, né? Então, você trabalhar com propósito é muito bacana. Sim, tem total. toda a razão. E o legal da oportunidade de hoje é poder difundir, de alguma forma, o direito da pesquisa clínica, né? Que é uma das minhas lutas acadêmicas desde que entrei, é um reconhecimento do direito da pesquisa clínica como pertencente ao ordenamento jurídico brasileiro. Então, que bacana essa oportunidade que a Bracro hoje está sacramentando para nós. Então, vamos começar a conversar um pouquinho sobre o tema. A gente queria ouvir de vocês, então, LGPD, um pouquinho de teoria, um pouquinho na prática. O que a gente pode contar para as pessoas que estão nos ouvindo? É o seu tema. É o assunto do momento, né? Então, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, enfim, ela é uma lei geral que tem objetivos, tem princípios, tem fundamentos e ela se funda na promoção de direitos fundamentais. Então, para começar, esse é um ponto que para mim é importante. Ela não impede o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, mas, em poucas palavras, ela dita as regras do jogo. E eu acho que uma grande discussão é a aplicação ou interpretação da LGPD sobre a área da saúde e pesquisa científica, justamente por conta de lacunas que ainda existem na LGPD relacionadas à saúde e pesquisa científica e uma ausência de direcionamento top-down com relação à área. Então, por isso que gera tanta curiosidade, tantas dúvidas, né? E eu acho que esse momento aqui vai servir para a gente poder ajudar a direcionar um pouco. E ainda temos perguntas e dúvidas, né, Ângela? As dúvidas são muitas. E eu queria começar com uma básica da básica da básica, que é: o que é uma lei? O que é uma lei? Ângela, quer falar um pouquinho sobre isso? Vamos. A lei, ela ordena, né, a sociedade. Então, a lei, ela vai ditar as regras de como uma sociedade vai se comportar, vai interagir. Então, se você tem situações conflituosas, então a lei serve para resolver isso. Então, o que está na lei é o que tem que ser feito. Então, você pode... Vamos pegar um exemplo do nosso dia a dia, né? Então, você tem lá o Código Nacional de Trânsito, que eu acho que todo mundo vive isso diariamente e sabe do que eu estou falando. Então, você vai dizer, bom, mas qual que é a velocidade máxima permitida? Qual é a velocidade máxima segura? Você tem uma opinião, a Ana Lusa tem outra, mas alguém vai ter que dizer qual é para não ficar esse debate. Então, a lei vai determinar qual é o limite, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Então, isso tem a ver com o princípio da legalidade, né? Então, você pode fazer tudo que a lei não proíbe, tá? Então, a lei, ela vai dizer o seguinte, você pode dirigir seu carro à vontade, mas numa rodovia é até 120, tá? Então, assim, você pode, tudo que a lei não proíbe, você pode fazer. Então, a lei serve para criar essas regras e esse ordenamento. E ela também protege, né, nós, os cidadãos, nós, do Estado que aplica as leis, né? Então, o Estado, a administração pública, só pode fazer o que a lei permite que ele faça. Então, falando agora de pós-pesquisa, acesso à pós-pesquisa, entrando aqui no meu tema, a gente não tem uma lei que obrigue patrocinador a fornecer o tratamento pós-pesquisa. A gente não tem. Então, o Conselho Nacional de Saúde não poderia exigir isso. Porque o Conselho Nacional de Saúde só pode exigir o que está previsto em lei. Tá? Então, eu só sou obrigada a me submeter a uma obrigação se ela estiver prevista em lei, né? Uma obrigação imposta pelo Estado se estiver prevista em lei. Então, de forma muito simplificada, isso é a lei. Então, quando a gente fala de LGPD, o que a lei estabelece? Ela está lá criando uma regulação da privacidade, dos direitos do titular dos dados e quando esse direito ele vai ser flexibilizado por conta de outras necessidades, né? Porque a lei ela tenta trazer um equilíbrio entre a proteção da privacidade, e aqui eu trazendo um pouquinho mais para o campo da pesquisa clínica, a proteção da privacidade versus o desenvolvimento tecnológico. Então, você não pode ter uma proteção tão rígida, de um lado, que inviabilize aí o desenvolvimento da ciência. Então, você não pode ter aquela proteção de dados tão fechada que nenhum pesquisador vai poder olhar dado nenhum e a pesquisa não avança. Exato.
Então, a lei, ela vai trazer esses limites do que pode ser exigido, do que não pode ser exigido, e como os direitos do detentor dos dados vai ser protegido. Nessa linha da Ângela também, a LGPD, justamente por ela flexibilizar e incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico, ela não pode ser mais um impacto para a pesquisa clínica no Brasil, né? Então, isso eu tenho até já publiquei artigos sobre isso, que ela precisa facilitar e viabilizar a pesquisa clínica e não ser mais um impacto a ponto do Brasil não receber protocolos por conta de uma interpretação rígida de uma lei, quando não é esse o caso. Eu acho que para quem está no dia a dia da pesquisa clínica, quando chegaram as discussões a respeito de LGPD, a gente via muito como uma coisa trabalhosa e que gerava mais impasse do que fluidez para o nosso dia a dia, né, Cássia? Acho que... Com certeza, com certeza. E talvez até uma entrave do ponto de vista ou de contrato ou até mesmo regulatório, né? Então, assim, seria mais um problema? Na verdade, não. Né? Não é isso que se preza, né? Não é isso que se busca, né? Mas vocês já tiveram alguma experiência com essa questão de contrato? Talvez você, Ângela, se chegou a ter alguma entrave com essa questão de regulatório também, CEP, alguma coisa com essa questão? Assim, se viram de alguma forma ou negativa ou então que trouxesse algum problema? A questão da proteção de dados a gente enfrenta desde sempre, né? E eu acho que a grande vantagem da LGPD é que agora as pessoas começaram a entender, a gente começou um processo educativo com essa lei, de que a privacidade sempre existiu, o consentimento sempre foi necessário. Então, isso não é uma questão nova na questão contratual, não é uma questão nova considerando aspectos regulatórios. Eu acho que o que é novo para a maioria das pessoas é que essa proteção sempre existiu. Então, eu acho que até hoje, muitas pessoas, pesquisadores, não sabem que o prontuário pertence ao paciente e que aqueles dados que estão no prontuário, que têm dados pessoais e dados sensíveis, eles estão protegidos. Só o meu médico pode ter acesso a esse prontuário. E dentro de um hospital, o corpo clínico que está me atendendo pode ter acesso. Agora, um hospital da mesma instituição não pode ir lá ver o que eu tenho, não pode extrair os dados daquele prontuário. Isso sempre foi assim. Sim, e mesmo uma outra equipe médica não pode ter acesso àquele dentro da mesma instituição. Ou até mesmo um pesquisador, como é que ele vai recrutar os pacientes? Ele vai fazer uma pesquisa envolvendo uma doença que ele precisa ter lá, né, uma população, ele tem que ser certeiro, né, na triagem, na busca dos candidatos à pesquisa. Obviamente que ele vai lá no hospital oncológico, no hospital do rim, dependendo... Agora, ele não pode chegar lá e olhar prontuário, começar a extrair dados. Isso nunca pôde. Não foi a LGPD que trouxe isso. Sim. Então, acho que o que a LGPD trouxe foi essa consciência e esse processo educativo que a gente está avançando. Então, eu acho que no universo da pesquisa isso tudo parece assim que está um pouco demais, está muito confuso, mas é porque agora as pessoas estão começando a entender, esse setor está começando a entender que essa proteção sempre foi necessária. Talvez agora ressaltou, né? Assim, deixou mais claro de que nunca pôde, Exato. Né? E que agora também não, né? Assim, não é para fazer, Exato. Né? E uma das dificuldades, talvez, interpretativas é que no Brasil, na Europa, né? A lei brasileira, a LGPD, ela reflete muito do regulamento europeu, né, sobre privacidade e proteção de dados. E na Europa existe um regulamento sobre pesquisa clínica, que é o 536, se não me falha a memória, e específico para pesquisa, né, que justamente traça a aplicação de preceitos de privacidade e proteção de dados especiais para pesquisa científica envolvendo pesquisa científica envolvendo seres humanos. E no Brasil, não. No Brasil, além de não ter uma lei específica, a gente pode chegar lá, uma lei específica não vai salvar todos os problemas da pesquisa no Brasil, não tenham essa expectativa, mas não há uma lei especial sobre proteção de dados na pesquisa científica como há na Europa. Então, o que eu tenho defendido é de tentar interpretar e estudar casos que já estão sendo estabelecidos na Europa para introduzir no Brasil
para que seja uma interpretação fluida, para que auxilie, para que a LGPD não seja um impasse, né? Então, dentro daquela lógica das normas internacionais que regem a pesquisa clínica e produzem efeitos no Brasil. E aí já dou como dica que no livro LGPD na Saúde Digital, Nicole Aum, que é uma advogada também excelente lá do Pinheiro Neto, da equipe da Ângela, publicou um artigo especial sobre recrutamento, problemas para recrutamento de pacientes à luz da LGPD. Já fica aqui a propaganda. Não, muito ótimo. legal, interessante, fiquei curiosa agora. E agora, como você falou sobre como a gente tem falando aqui sobre a proteção de dados e sobre esse acesso, o paciente, a pessoa ser quem vai editar ou não o que pode ser feito com os dados dela, a gente sempre acompanhou na pesquisa clínica que a gente tem um termo de consentimento livre e esclarecido, né? E que ele precisa ali ditar absolutamente todos os riscos e benefícios e para quais os dados que vão ser usados, para que, quando, quanto, por quanto tempo, daquele participante voluntário no estudo clínico. E aí minha dúvida para vocês vamos fazer uma reflexão sobre o LGPD e o TCLE. Tendo o TCLE, cai por baixo o LGPD está acima de TCLE? Um contempla o outro, né? Um adiciona algo em outro, né? Excelente pergunta, porque essa acho que é uma das grandes dúvidas que eu sinto no CEP, que eu sou relatora do CEP Unifesp. Recebi o convite porque eu falava sempre de acesso pós-pesquisa e eles falaram, acho que a gente está precisando de um advogado no CEP que entenda de pesquisa clínica. Então, vem, Ângela, venha ser do você CEP. viu que o meu acesso pós-pesquisa me levou a vários lugares. Se você tiver com pouco trabalho, de repente, e isso é uma questão recorrente, essa confusão. A gente tem que lembrar que TCLE é aquele instrumento que vai ser assinado pelo participante de pesquisa depois do screening, depois que ele passou pelo processo de seleção, e ele vai dar o consentimento para participar da pesquisa. Ok? Sim, só um adendo. Depois que a gente verifica o potencial daquele participante de participar, a primeira coisa que ele faz como processo de screening é o TCLE. Assinar o TCLE. Isso. Aí a gente já considera. Mas ele como é que você chegou nesse candidato? O investigador do estudo e a sua equipe, a equipe que ele delegar, fica atenta ao surgimento desse participante com os critérios. Ele busca a informação. Pode ser uma busca ativa. Aqui embaixo da minha xícara. Que pode ser uma busca ativa, pode ser uma busca. Pode ser uma busca porque ele é por exemplo, vamos falar sobre o estudo de doença aguda de pronto-socorro. Uhum. Ele é um cara que está lá no pronto-socorro e vai aparecer e ele vai olhar e falar assim: opa, peraí, esse cara aqui tá com gastroenterocolidia aguda. Tá com o perfil que eu tô... Tá com essa doença. Deixa eu revisar aqui se ele tem esses... então, mas o que essas significa? informações? Deixa eu revisar aqui que ele tem. Pronto. Mas ele é um médico clínico do paciente, ele tem acesso àqueles dados. Ele tem acesso àqueles dados, só que ele tem acesso àqueles dados do prontuário do paciente que deu entrada em emergência para tratá-lo. Sim, para o ele fim de não tratamento. tem autorização para pegar, nossa, olha isso aqui, eu sei que está acontecendo aqui a pesquisa do meu coleguinha. Que tal esse potencial candidato? Ele compartilhou um dado do prontuário? Sim. Não poderia. Não poderia. Então, assim, aí, se lá naquele momento você falou aqui, você tá com essa situação de saúde, eu tenho conhecimento de uma pesquisa, posso compartilhar os seus dados para que, eventualmente, alguém da pesquisa entre em contato com você e discuta com você diretamente se você quer ou não participar? Tá? Então, esse é um consentimento diferente do TCLE. Se a gente pensar em tudo consentimento, mas você tem um consentimento para cada coisa, tá? Então, e quando a gente falar em TCLE, o consentimento para acesso aos dados já tem que ter ocorrido. De alguma forma, autorização, já sei lá, buscaram. qual que é o melhor termo? Consentimento, autorização de acesso, enfim. Enquanto a gente está vivo, a gente está aprendendo, né? 15 anos trabalhando com isso, é uma reflexão maravilhosa essa, porque é exatamente isso, você precisa ter a autorização
prévia, dele, né? Assim, para de que algum você momento. compartilhe essa informação mesmo antes de assinar o termo de consentimento do estudo específico, vamos dizer assim. Né? E eu acho, sinceramente, que algumas questões deveriam ser flexibilizadas, né? Se a lei não deixar isso muito claro, eu acho que os próprios centros, clínicas, hospitais, aonde estão esses potenciais participantes de pesquisas, poderiam se organizar melhor. Então, no momento que eu estou dando entrada no hospital, vou fazer um exame diagnóstico, se tiver lá, você concorda que eu compartilhe os seus dados para eventuais pesquisadores e aí a Ana Lusa vai me corrigir. Se eu der esse consentimento, tá tudo certo. Então, eu tenho autorização de falar assim, olha, quer dar uma olhada nesse prontuário desse potencial candidato? Então, são coisas que só precisam ser organizadas, entendeu? E a gente precisa conhecer que isso é necessário, porque eu acho que hoje a gente está um passo atrás, né? Falei da questão do regulamento europeu, né? Agora, o outro problema no Brasil, não sei se a Ângela vai concordar comigo, há uma grande confusão, porque a LGPD, ela dispõe de hipóteses legitimadoras para tratamento de dados, começando com consentimento. Não que o consentimento seja a hipótese legitimadora ou base legal principal. Para tratamento de dados pessoais sensíveis, como o de saúde, essas hipóteses elas são mais robustas. Por quê? Porque dados sensíveis como os de saúde, genético, biométrico, são altamente discriminatórios. Então, eles ter um potencial lesivo muito grande. Então, o que acontece? As hipóteses são mais rígidas, mas numa dessas hipóteses existe realização de pesquisa por órgãos de pesquisa sem fins lucrativos, como uma das hipóteses de dispensa do consentimento. Então, eu acho que ali abriu uma porteira, porque a LGPD ela não foi pensada nem com saúde, e ela não foi pensada muito menos com pesquisa. O que fizeram de ajustes na lei por meio da MP 869 foi ali acomodar um pouco os gritos do setor, porque a linguagem original da LGPD era escandinava, ela impossibilitava a saúde qualquer e pesquisa coisa científica. Então houve uma acomodação, mas que não foi pensada para pesquisa, muito menos pesquisa clínica. Imagina o Congresso Nacional pensar numa lei de proteção de dados com pesquisa. Para pesquisa especificamente. E aí, voltando a essa base legal, o órgão de pesquisa, como dispensa do consentimento, a noção equivocada eu não tenho fins lucrativos, agora não preciso consentimento. Quando, na verdade, na pesquisa clínica, o consentimento ainda é a regra. Porque esse consentimento, diferente um pouco daquele consentimento da LGPD, ele possui contornos éticos, né? Que são contornos éticos relacionados à disponibilidade sobre o próprio corpo, que é a autonomia, que é um dos princípios da nossa Lei Orgânica 8080 de 90, né, do artigo 7º, que é a autonomia psíquico e social, que é um princípio bioético. Então, esse consentimento que na pesquisa é tão aclamado desde o Tribunal de Nuremberg, ele permanece vigente, que é aquele consentimento sobre o próprio corpo. Então, não basta não ter fins lucrativos para fazer pesquisa, ainda precisa submeter para o CEP. Quem vai dizer que o consentimento é dispensado? Me refiro ao consentimento sobre o próprio corpo, que é o consentimento ético, que se confunde um pouco com o consentimento da LGPD, do artigo 11, inciso 1º. Quem vai dizer que pode dispensar ainda é o CEP, porque é assim que tem que ser. Então, e essa ideia está sendo equivocada, é uma interpretação errada da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que lançou um guia famigerado, que dá para ser rasgado, porque, para começar, não chamou ninguém de CEP, não chamou ninguém da CONEP, não chamou ninguém do Conselho Nacional de Saúde, que ainda é quem tem a competência para avaliar a eticidade das pesquisas. Concordo com a questão da legalidade, mas a eticidade ainda cabe ao Conselho Nacional de Saúde.
Então, tá por aí um pouco, na minha opinião, a E, bagunça. no mínimo, teria que estar alinhando, né? As duas autoridades tinham que estar alinhadas, né? Lógico. E o que o guia fez, né, a pretexto, acho que até a intenção pode ter sido até boa, né? Porque ele fala guia orientativo e começa, olha, esse artigo sobre o centro... Qual é o nome do guia? É o Guia Orientativo sobre Tratamento de Dados Pessoais para Fins Acadêmicos e para Realizações de Estudos e Pesquisas. É bem específico em pesquisa, mas ainda aí assim... de novo volta Só ao que ponto que a Ana Lúcia já levantou. Quando a LGPD fala em centro de pesquisa e pesquisas, não se pensou em pesquisas clínicas, pesquisas com Não. seres humanos. E aí, então com esse guia, eu falei, ótimo, vamos ver se eles vão esclarecer alguma coisa. Ao invés de ir para essa linha de, olha, essas pesquisas aqui são outros tipos de pesquisas, tanto que eles citam no guia exemplos, pesquisas do IPEA. Sim. Só que ele inclui lá um capítulo que até fala de nervosa em ética pensar e nessa pesquisa com seres humanos e transcreve alguma coisa de CEP, do sistema CEP-CONEP, ou seja... Lá no final, Parece que alguém falou, epa, tem essas pesquisas. E aí, quando você olha o guia, a própria definição de pesquisa não inclui pesquisa clínica. Então, a gente não sabe o que faz com esse guia, entendeu? Primeiro que é muito difícil de ler, porque parece mais um documento, um parecer jurídico do que um guia orientativo para quem está no dia a dia da pesquisa e fala assim, eu tenho dúvidas, olha que bom, um guia vai me esclarecer, só que esse não esclarece nada. Então, realmente, acho que a NPD precisa se debruçar de novo em cima desse assunto. Esse guia está aberto para sugestões. Era essa a minha pergunta. Então, ele é aberto? Ele está aberto, acho que esse é um processo em evolução. Acho que foi um primeiro passo, pelo menos isso traz, chama a atenção do setor para falar, gente, vamos contribuir? Quem quiser contribuir faz o quê? Tem lá um endereço, dentro do guia tem um endereço e você pode mandar. Eu já mandei um comentário, acusaram recebimento, então acho que tem alguém do outro lado lendo. A gente vai ver se a gente vai colocar o acho que é bom link divulgar. E também tem uma outra coisa, a gente tem que pensar que a autoridade nacional, ela está tratando de proteção de dados de todos os setores. Bancário. Sim, não específico. De internet, enfim. E eles não conseguem Tô pensando no saber censo, tô pensando Exato, eles não conseguem cuidar de tudo. Então, acho que cabe ao setor educar a NPD, se colocar à disposição para ajudar, sabe? Porque é um trabalho de construção, né? E aí acho que a gente avança, porque não adianta só ficar criticando e não... Quem sabe essas críticas, né, ao guia possam render uma nova versão, reestruturarem, reorganizarem essas orientações, né? Porque entendo que a proposta seria ajudar, mas para quem está fazendo pesquisa clínica, não está ajudando em nada. Não ajudou. E eu acho que o mesmo movimento pode vir também da CONEP, né, Ângela? Porque aquele manual que a gente utiliza para avaliação de TSLE ou redação de TSLE, não lembro. Sim. Eu já me dispus inúmeras vezes para auxiliar como acadêmica, gratuito, sem problemas, para fazer uma nova interpretação, uma nova redação à luz da LGPD. O que precisa ser adequado nos TSLEs à luz da LGPD até agora? Parece que há um movimento interno da CONEP no sentido de interpretar a LGPD, não que eu saiba, mas... Isso adiciona a dificuldade. Seria uma orientação, mais robusta ainda para configurar um termo, tem que ser um trabalho conjunto. Vou compartilhar aqui uma situação que a gente vivenciou no CEP, que trata justamente dessa grande confusão, porque eu não preciso mais de TSLE. Agora, a gente está recebendo muitos pedidos de dispensa de TSLE, com base nessa confusão. E às vezes chega lá um pedido e fala, olha, eu estou fazendo pesquisa com base em dados anonimizados, portanto eu quero a dispensa do TSLE porque eu nem sei de quem estão esses dados. Ok, tudo bem. E aí se pergunta, quem vai anonimizar esses dados? Como é que eles vão surgir? Porque é a pessoa que Porque você tem que fazer a triagem e falar assim, olha, essa aqui é uma pesquisa para a doença tal. Então assim, como é que você vai identificar essas pessoas? Para depois extrair esses dados e depois anonimizar. Então aí eu falo assim, alguém vai lá fazer triagem de prontuário e depois uma pessoa da pesquisa vai anonimizar. A gente, como assim? Se a pessoa da pesquisa está anonimizando, ela está tendo acesso aos dados. Já começou errado. De pensar se a inteligência artificial poderia entrar nesse meio do caminho. Poderia, tá bom. Né? Eu não queria polemizar mais a discussão. Mas aí, a gente chegou lá numa grande discussão, não sabe se alguém da pesquisa
Alguém que faça parte da pesquisa poderia ou não anonimizar. Eu era da opinião que, assim, eu acho que, de fato, um hospital público, principalmente, não vai ter tempo, não vai ter uma pessoa, um recurso à disposição para ficar anonimizando dados. Alguns são mais organizados e têm, dentro da estrutura de privacidade, DPO, atrelado ao DPO, eles já estão cuidando disso. E outras pessoas dizem, não, olha, isso pode ser. Então, ficamos naquele debate, vamos perguntar para a Conep. E a Conep até deu lá um parecer bem estruturado, dizendo que não pode ser alguém da pesquisa, o que para mim era um pouco óbvio. Então, assim, e esse é o tipo de coisa, se eu levasse para a NPD essa pergunta, seria muito mais difícil, porque ele não vai entender o que eu estou falando. A complexidade da complexidade. Exato. E é interessante que quando você fala sobre esse tipo de pergunta que está chegando no CEP da Unifesp, e para você, que são pessoas, é uma instituição, uma pessoa, assim como a Conep, que tem bastante experiência no setor, na área, nas vivências de pesquisa clínica, nós que somos no setor privado, que tem uma estrutura, que existe um treinamento, uma bagagem de, né, as pessoas têm, dessas grandes empresas, têm 5, 10 anos de pesquisa clínica, pelo menos, né, para mais. E aí, quando a gente volta para as universidades, que a gente vai olhar como é que o investigador está fazendo o relato de caso, ou pensando até nos estudos em RWE, que são esses que usam esses devices, né? Eu não quero falar nenhuma empresa, sei lá, relógios tecnológicos, meia. Ou diários, né? Aplicativos. Isso. De monitoramento, né, da sua condição de saúde. E aí, o que acontece com como que funcionam esses dois consentimentos, vamos dizer assim, o de LGPD e o termo de consentimento livre esclarecido de pesquisa clínica mesmo? Tem um grande problema, voltando um pouco das lacunas da LGPD, só para dizer por que isso aí não tem ainda respostas definidas. A própria LGPD, para começar, ela não conceitua o que é dado de saúde. Não conceitua. O GDPR conceitua. Sim. E o que o GDPR preconiza? Que dados, inclusive que revelem dados de saúde, podem ser considerados dados pessoais sensíveis. Né? No Brasil não tem essa definição pela LGPD. Então, e aí já é a primeira deficiência. Já começa... Né? E o conceito de saúde do Brasil, que o Brasil adotou pela Lei Orgânica da Saúde, é um conceito amplo de saúde. Então, que inclui saneamento, integridade psíquica, social, trabalho, educação, bem-estar. Saúde é um estado de vida, não é mais ausência de doença. Né? Então, para começar, não tem esse conceito, que alguém precisa dizer o que é. Porque aí, entrando e entendendo que é um conceito ampliado de saúde, já vai por terra a questão da taxatividade dos dados pessoais sensíveis do artigo 5º, inciso 2º, que eu acho aquilo também foi uma aberração, que de dizer que dados pessoais sensíveis são taxativos é porque não tem noção do que é um conceito amplo de saúde. Isso, GPDR? LGPD. Tá, LGPD. Quando você fala GPDR, você está falando do quê? O regulamento europeu. Ah, tá bem. O regulamento europeu. Então, para começar aqui, então imagina acomodar à luz da LGPD toda essa encrenca aí, é muito complexo de caso a caso. Pois é. E com uma interpretação que está mais voltada para o setor privado hoje. E tudo bem. A própria LGPD permite uma autorregulamentação, embora eu fique muito incomodada com autorregulamentação num setor que é regulado, né? Então, pelo menos uma meta-regulamentação, que não dá para inventar a roda ali. Então, acho que caso a caso, e vamos problematizar para tentar responder aqui esses problemas complexos da Ju. Legal, obrigada. Ao mesmo tempo, assim, só pegando o gancho, né, um pouquinho de termo de consentimento, eu imagino que você dentro do CEP, né, talvez tenha uma experiência, podem ter aqueles estudos ou aquelas equipes que não queiram ter o termo. Tipo, esse estudo não precisa de termo, porque... chove disso. E no fim tem intervenção e tem que ter consentimento. Exato, né? Mas são 5 pacientes, eu não quero. Eu não preciso. Desculpa te interromper, Imagina. eu fico muito braba. Como se o consentimento em algum determinado fosse um empecilho. Mas é uma obrigação ética de cuidado, né? Então, isso já apareceu, isso aparece.
Aparece muito, e assim, apesar da regulamentação da pesquisa, da ética da pesquisa ter evoluído muito, eu acho que agora a LGPD parece que funcionou como uma borracha. A gente, Concordo, uma coisa Ângela. não substituiu a outra. O TCLE, o que é? Ele é a garantia assim, de toda a evolução. O TCLE, para mim, reflete toda a evolução da pesquisa. Primeiro, o reconhecimento da autonomia do paciente. Né? Porque o paciente não tinha autonomia. O médico tinha o conhecimento e ele determinava o que você ia fazer. Sim, você sequer Hoje poderia ele escolher continua... ou não fazer pois aquilo. é, né? Porque olha, você tem uma simetria, né, de informações. Então, eu tenho uma doença que só meu médico sabe como tratar. Então, ele vai me dizer o que eu vou consumir. E eu aceito. E eu não tenho conhecimento para tomar uma decisão. Né? Se eu precisar de uma bolsa, eu tenho todas as informações para comprar a bolsa perfeita. Agora, aqui não, eu sou refém dessa situação. E por conta desse conhecimento, que só o médico sabe o que é melhor para mim, então o paciente não tinha autonomia. Então, começando já no conceito de paciente. Imagina o participante de pesquisa. Então, aí tudo isso foi evoluindo. Então, reconhecia a sua autonomia do paciente, né, a integridade física, né? Então, todos esses princípios da pesquisa estão aí, e eles continuam. Né? Então, não é porque a LGPD veio que a gente vai esquecer TCLE, enfim. Exato. Não sei, eu sinceramente não sei de onde está vindo essa confusão. Porque os princípios da pesquisa continuam aí e precisam ser respeitados. É a base fundamental da pesquisa. Inclusive, à luz de boas práticas clínicas, né? Também, que precisam exato. ser harmonizadas mundialmente. Então, criar uma jabuticaba no Brasil pode, quem sabe, trazer até desvios e riscos para os próprios resultados da pesquisa. Para não tem serem mais questões- aceitos nessa harmonização. E só para deixar claro, aqui eu não estou falando em nome do CEP da Unifesp. Né? Não, claro. Só compartilhando aqui algumas experiências, enfim, situações que eu posso revelar publicamente. E tem, assim, por exemplo, situações de pedido de dispensa, porque o número de participantes é muito grande. Exato. E a própria Então eu não resolução quero, porque vai dar muito era- trabalho, né? São muitas pessoas. Então, quer dizer, eu vou respeitar aqui os princípios éticos até que número? Até- 100, tá bom? Então, Qual é o número Até que cabalístico? não. eu compro para 100 e aí os outros 500 deixo de fora. Assim, eu não entendo nem o racional desse pedido, Sim. entendeu? Porque coitado do pesquisador. A elaboração da coitado pergunta do passou por quais participante. princípios, né? E é por isso que é tão importante o CEP, porque o CEP está lá para olhar para o participante, para cuidar do participante e não deixar que esse tipo de coisa aconteça. Exato. Com certeza. Exato. E aí a normatização da avaliação de todos os CEPs, né? Porque isso a gente está falando, a gente tem aqui essa experiência do CEP da Unifesp, a gente comentou aqui sobre uma tomada de decisão da Conep diante de uma dessas perguntas, mas como estão todos os CEPs por aí trabalhando? Estão todos sabendo trabalhar? Estão tendo como consultar o Conep? Eu queria saber como é que estão isso é uma coisa que precisa realmente ter um alinhamento, porque eu acho que todo mundo tá sofrendo dos mesmos problemas. Acho que recentemente teve um evento organizado lá na Unicamp, pelo CEP lá, enfim, que realmente esse assunto precisa ser discutido. Sim. Né? O CEP conhece a sua dor, o patrocinador conhece a sua Sim. dor, o CRO também. E daí a própria Conep poderia Participar. auxiliar e harmonizar no sentido de orientar os CEPs, né? Agora, nessa questão da interlocução com a Conep já melhorou bastante. A gente já teve uma fase muito difícil do CEP não conseguir falar dentro do sistema, não ter acesso a Conep, não ter respostas, e o patrocinador resolver as coisas diretamente. Então, assim, hoje essa interlocução, essa troca tá mais melhor. fluida, né? Tá mais fluida. Porque as dores, você comentou sobre as dores de cada player, de cada participante aí do mercado, e as dores do CEP são as dores do Conep, né? Porque no final do dia, assim, é uma coisa que a gente sempre tem que deixar muito claro lá. O CEP não tem competência para autorizar o uso do dado de um terceiro. Com certeza. E muitas vezes chega isso, olha, aconteceu isso, olha, eu vou acessar, ou eu vou buscar, vou usar esse dado, tudo bem que era aprovação do CEP, e eu fico lá sempre batendo, não cabe ao CEP. Não é nossa responsabilidade resolver isso. Eles vão ter que falar com o DPO da instituição, ele que vai ter que decidir se eles vão ou não, o que eles vão fazer. Né? Então, transferir essa responsabilidade para o CEP também
não é por aí. Também não é certo. E eu acho claro. que tem muitas situações aí que, se você deixar, tá tudo certo. Não está. Ainda que ele deixe, você tem uma lei ainda, você Exato. Exato. É que Exato. é um composto, né? Assim, não é uma coisa singular, né? Eu preciso desse composto para chegar no meu objetivo, né? Exato. Não é de um lado só, né? Muito bom. Ótimo. Acho que essa discussão foi muito, muito rica. Tô muitos pensamentos aqui na minha cabeça. Acho que eu vou precisar de uma nova sessão de conversa com mas vocês. essa oportunidade da Bracro vai nesse sentido que a Ângela pontuou também. É uma oportunidade que a associação está dando para a sociedade para também fazer esse diálogo, né? E se questionar e aprender e saber que também é um canal que podem fazer perguntas, né? Não, e levantando esses temas, né? As siglas, um pouquinho das leis, né? A gente colocando, divulgando isso, as pessoas irem atrás, né? Então, assim, aonde eu consigo mais informação, né? Com quem que eu busco mais informação? CONEP, com o CEP, onde eu trabalho, indo atrás do quê, né? Então, é essa a proposta, realmente, é divulgar e deixar isso mais claro, mais aberto, né? Para que as pessoas, já escutei falar daquilo, né? Aonde eu consigo mais informação? Então, é essa a proposta. E também, novamente, a questão do reconhecimento do direito da pesquisa clínica. Eu bato, mas vejam como é importante, como ele existe, que hoje um podcast está voltado exclusivamente para direito da pesquisa clínica, que envolve isso. O direito da pesquisa clínica é sui generis. Então, ele envolve questões de boas práticas clínicas, TCLE, irradia, questão responsabilidade. Exato, direito civil, né, um arcabouço normativo da pesquisa clínica que vigora, ainda que não exista uma lei específica, outras leis e normas infralegais regem essa pesquisa clínica no Brasil. Ótimo. Excelente. Queria saber se vocês têm alguma mensagem para passar para os nossos ouvintes, uma mensagem final que vocês queiram passar. Dentro do tema aqui que a gente está discutindo hoje, que é LGPD na pesquisa, eu acho que o que é principal, a mensagem que eu queria deixar é confuso, até para nós advogados que trabalhamos com isso, mas o primeiro passo é a educação. Tá? Se informem, estudem, porque eu vejo muita gente reclamando da LGPD, mas nem nunca leu a lei. Nunca leu. E óbvio, você vai ler, você vai ter dificuldade, né? Porque você precisa também de um pouquinho de formação jurídica, mas leia, vai buscar. A gente podia até montar um curso, né? Sei lá, com a ajuda da Bracro, excelente. Que é assim, especificamente voltado para esse público que é muito especializado e que tem essas dúvidas. Eu vou puxar o gancho da sua sugestão de ler a lei LGPD para puxar o gancho para ler a lei que a Ana Lusa sempre cita. Eu fico emocionada sempre que você cita ela. 8.080. Isso. Todos os profissionais de saúde precisam ler. A lei 8080, não precisa nem ler no detalhe. Se você conseguir ler os capítulos, os subtítulos, você já vai entender a organização do SUS. Você vai... É uma coisa até curiosa, né? Num curso eu perguntei assim, o que é vigilância sanitária? Não sabem. Ninguém sabe responder. O que é agência de vigilância sanitária? Não diz, tá, mas o que faz? O que é vigilância sanitária? Qual é a competência? Porque quando você define vigilância sanitária, você definiu a competência da Anvisa. Né? E tá na lei 8080, básica. Sim. Né? Então, assim, tá lá. Então, o conhecimento básico está lá. Sim. Excelente. Não, desculpa ter interrompido, se você quiser concluir sua reflexão. Não, então, eu acho que é educação, em primeiro lugar. Informação, difícil, né? Mas assim, a partir do momento que... Quanto mais você vai entendendo, as coisas vão entrando no lugar e você não fica naquela nuvem de confusão. E aí você começa a formar uma opinião, começa a saber se orientar e navegar um pouco melhor. Né? E humildade, né? Humildade no sentido de reconhecer que é uma lei nova, que tem muitas lacunas, né? E nós também temos dúvidas. Eu acho que a humildade é no sentido de reconhecer a própria dificuldade de interpretar essa lei e perguntar, né? Debater, ir atrás das respostas. Eu estou há 5 anos, só faço LGPD na saúde, ainda tenho tantas dúvidas, né? Todos os seminários, publicações, tudo que eu faço sempre é buscando respostas com os maiores especialistas do Brasil e fora do Brasil. Então, e ainda tenho muitas dúvidas, né? Então, acho que isso, eu concordo com tudo
da Ângela e faço uma pitadinha disso, dessa humildade, de ir atrás, de reconhecer as dificuldades, de que é interpretar uma lei. Ótimo. Bom, a gente super agradece a presença de vocês. Ótimo, foi uma delícia. Obrigada pela participação, pela conversa, pelo bate-papo. E é isso. É isso. Obrigada também pelo excelente trabalho que vocês fazem no setor. Vocês caíram de paraquedas aqui sem ser da área da saúde. A gente... Foi o mais divertido. E a gente foi muito beneficiada e privilegiada por vocês no setor mesmo. Tudo que vocês fizeram ao longo desses anos, assim, Nossa, e ter vocês duas aqui com a gente é uma É honra. um prazer, né, Cássia? é um prazer. Muito obrigada, Bracro, pessoal de casa nos escutando. Legal. E estamos sempre à disposição. A gente adora Bacana. falar desse A gente tema. adora. Super obrigada. Podcast Abracro. Mais ciência para seus ouvidos.